Salve mais uma vez, estamos aqui no Livro Tarô, programa em que eu e meu amigo Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Estamos prontos para trocar mais uma ideia sobre essas cartinhas que tanto amamos, tanto estudamos, tanto gostamos. Hoje nós falamos de tarô, temos algumas aulas livres, algumas aulas abertas, e temos outras dúvidas, falamos sobre sistemas de tiragem, métodos, etc, etc, etc. E há 2 meses atrás, né, Keller, a gente fez um primeiro episódio com uma série de dúvidas essenciais que o pessoal tinha e sobraram algumas coisas que a gente ficou de gravar depois, então estaremos colocando neste episódio. E Mas são antes dúvidas de. que são muito comuns, viu, gente? Qualquer coisa, você fala assim, ai meu Deus, mas será que é algo? Cara, dúvida, não existe pergunta boba, assim. Pode ter pessoa boba que faz pergunta, mas não existe pergunta boba. Toda pergunta, ela esconde alguma coisa por trás e alguém tem essa dúvida, né? Às vezes você tá aqui, lê há 20 anos e nunca tirou uma dúvida lá de trás, essencial. Agora é a hora. É, é isso aí. Mas antes de continuar o vídeo, o que a pessoa precisa fazer, Keller? A pessoa precisa tomar conta de gatos, porque olha só o meu aqui, ó, aparecendo, me enchendo os paculé na hora da gravação. Vamos lá. A pessoa que tá aqui com a gente precisa urgentemente clicar no sininho para descobrir sempre que tiver conteúdo novo, porque tem de tudo nesse canal. A gente fala de tarô, fala de runa, fala de xamanismo, tem meditação, tem aula, tem workshop, tem tudo. Vem aqui, participa, coloca a gente, bota lá no sininho, curta, compartilha, manda para aquele amigo que faz tempo que conhece o tarô, mas nunca se aprofundou. Envia para ele também, cola com a gente, faz tudo isso. Você sabe o que precisa fazer aqui no YouTube. E considere nos apoiar, pessoal. Esse canal é mantido por apoiadores. Lá no catarse.me/lifrod, você se torna um apoiador do Lupus em Fábula a partir de R$ 10 por mês. E se você não pode contribuir mensalmente, mas gosta do conteúdo que a gente faz, clique aqui embaixo no Thanks, né, no agradecimento, e deixa um cafezinho aí pra gente, Sim. mas convidamos vocês realmente a nos apoiar, a participar dos nossos grupos fechados e, enfim, de todas as maluquices que a gente faz com os apoiadores lá. Certo? Cola com a gente. É isso aí. Pessoal, antes da gente começar, não ia ter mais Mitos Modernos esse ano. Aí voltou o Mitos Modernos esse ano, porque por causa do financiamento da Pâmela, como a gente falou no podcast. Então, final de setembro, último fim de semana de setembro, 1º de outubro, tem mais uma turma de arcanos maiores, certo? Então, você que não fez ainda o Mitos Modernos, essa é a sua oportunidade de fazer ainda este ano. Se você foi um apoiador do Catarse, da Palimpsestos, da Pâmela, fique atento no seu e-mail que já tem orientações de como você faz para conseguir o seu desconto. Lembrando que para apoiadores acima de R$ 99 tem lá um link que você clica para passar as informações de como conseguir o seu desconto. E é Se um você não. descontão, hein, gente? É um Aproveita. Se você descontão. apoiou, aproveita, vale a pena. Mas se você não participou, mas acompanha nosso canal, também tem o Tem cupom desconto. LIFROD. Tá? Quase tudo que a gente faz nas nossas redes sociais são sempre LIFROD, né? LIFHOD. O nosso Catarse é catarse.me/LIFROD. O cupom também é LIFROD. Vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo, certo? E pra quem E não sabe, deixa eu só explicar uma coisa, Grola. Mitos Modernos da Cultura Pop é o curso de tarô meu e do Grola, onde nós garantimos que você vai sair entendendo muito sobre tarô. E a porta de entrada é o curso de Arcanos Maiores, onde você vai conhecer todos os arcanos maiores, passar um por um, entender tanto o uso terapêutico, contemplativo sobre ele, quanto o uso oracular e o uso magístico do tarô, e isso utilizando a cultura pop e um método muito inovador de didática, porque é uma coisa que a gente sempre se desdobrou muito sobre, foi como ensinar da melhor maneira. Então cola com a gente que se você nunca aprendeu, essa é a tua chance. Oportunidade para sair de 2022 manjando muito de tarô. pessoal, último recadinho. Eu falei no último podcast, inclusive, toda a bagunça de links de coisas da Rod Studio que estavam espalhadas por milhões de locais diferentes foram organizadas no nosso Linktree. Então, aqui embaixo você vai estar vendo o nosso Linktree, tá todos os aplicativos, booklets, Podcast. imagens 360, podcast, etc, etc, etc. Então, tá tudo no Linktree, certo? O Mitos Modernos, Runologia, tá tudo lá. Pelo Linktree você acha todo o material que a gente produziu aí ao longo desses anos, beleza? Bom, é isso. Vamos lá, então, para as Vamos perguntas lá e então. respostas. Então, vamos lá. Primeira pergunta, que eu não faço a Hum. menor ideia quem mandou. Mas, beleza. Como fazer uma leitura se a questão é temporal? Exemplo, em que mês vou conseguir engravidar? Essa semana eu consegui emprego novo?
Que dia meu tio sai do CTI? O que você acha sobre essas leituras com prazo de validade, Keller, que tem uma data específica para acontecer alguma coisa? Olha, o tarô ele não é específico quanto à data, porque ele é uma ferramenta reflexiva, né? Uma ferramenta contemplativa e tal. Mas você consegue ter uma leitura de data, por exemplo, particularmente. O Grola pode ter uma visão um pouco diferente, apesar de que eu sei que a dele não deve ser tão diferente da minha. Quanto mais tempo você for ver no futuro, mais alternativas eu tô colocando, né? E mais incerta fica a leitura. Quanto mais próximo, melhor. Então, se você vai ler uma coisa para amanhã, ou para daqui uma semana, acho que ele é mais firme. Então, 3 meses eu acho que já é um tempo bem longo, 6 meses é o máximo que eu me arriscaria, e só se fosse para mim mesmo, questão de treinamento, questão de estudo, eu leria para um tempo mais longo desse, porque eu tô colocando uma série de variáveis, a gente pode nem estar vivo até, né, o fim do ano, sei lá, período de pandemia que a gente estava e tal, então é meio complicado. Eu queria ouvir você sobre isso, mas eu quero dizer que eu tenho problemas com essas perguntas que estão aqui de exemplo, né? Qual mês Sim. eu vou conseguir engravidar? Essa semana eu consigo um emprego novo? Ah, ok. Que dia meu tio sai do CTI? Tem uma Uhum. questão aí, né, cara? Porque essa última pergunta, que dia meu tio sai do CTI? Essa pergunta você faz pro médico, não é Sim. pro tarô. Pro tarô você pergunta se meu tio vai melhorar, como é que é o estado do meu tio, qual que é a perspectiva de melhora dele, né? Em qual mês Uhum. vou conseguir engravidar? Você também não pergunta pro tarô, você pergunta assim, tem possibilidade de engravidar? Tá tudo certo comigo para engravidar? Aí beleza, né? Tem alguma coisa que possa me impedir? Aí eu até entendo. Mas essas coisas muito específicas, a gente tem ferramentas e profissionais já para isso, né? Então é uma perda de Sim. tempo. O que que você acha, Grola? Então, eu concordo, cara. Eu acho que assim, o tarô vê tendência. Certo? Uhum. Isso vai ser uma chave para uma outra pergunta que apareceu, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas o tarô vê tendências. Num sistema de linha temporal, independente, enfim, qual sistema você está usando com X passado ou X cartas futuro, etc., não importa, tá? Mas você define. Olha, isso aqui é a tendência para, por exemplo, até o fim do mês. Esta é a tendência para o 2 meses na frente. Essa é a tendência até o fim do semestre. E você tem uma média, mas você olhar e querer achar a data nisso, não rola. Entendeu? Você vê a tendência, pode acontecer dentro daquele período. Eu não acho data específica. E como o Keller falou, tem muito para a questão de formulação de perguntas, certo? Essas perguntas dessa forma são bem ruins, certo? Você tem os profissionais específicos, como ele falou, e você tem a forma que você vai abordar. Você não tem que abordar quando o fulano vai sair do hospital. Você tem que entender se ele vai sair do hospital. Certo? Agora, de repente, eventualmente, ver a tendência de, pô, como é que vai estar essa pessoa até o fim do mês ou até o fim do próximo mês, entendeu? Para ver qual é a situação, um panorama geral da situação física dele. Agora, datas específicas, tempos específicos, eu não, acho que no tarô não é a melhor ferramenta para isso. Não digo que não tenha como você ter alguma ideia e tal, você pode até acertar, mas você entende que ela não é eficiente? Às vezes você está colocando. Vou reformular essa resposta. Às vezes você está colocando mais dúvida e incerteza do que clareando as coisas e tendo tranquilidade. Se você vai usar o tarô para dar mais tormento para você e mais uma questão de incerteza, então não tem por que usar. A real dele é que ele é uma ferramenta mágica, a ferramenta mágica é para desenvolvimento pessoal, é para tranquilidade, é para você ver caminho, né? Sim. Então, use para isso, né? Não para ficar, ai meu Deus, tarô disse isso, mas será que é? Porque entende que não resolve, no fim das Uhum. contas, você ainda vai precisar conversar com o médico, por exemplo. Então, Sim. por que não conversar direto com o médico? Sendo bem honesto, cara, de todos os tarólogos que eu já trabalhei, que eu já me consultei na minha vida, eu não conheci um que respondesse isso aqui, isso diretamente, certo? Então, assim, bons tarólogos não respondem esse tipo de pergunta. Com Ah, no certeza. dia Eu tal vai conheci, acontecer isso. Isso é eu um conheci gente que chute. talvez com intuição pudesse arriscar algo, mas não é É. nem a carta, é a intuição da pessoa e a intuição também é qualquer coisa, né? É aberta. Então, eu já vi casos, mas assim, não é com oráculo, certo? Exato. Eu conheço um médium que estava virado no baiano, que um amigo dele estava desempregado, chegou para ele e o baiano falou: faz isso aqui. Se você
Até a semana que vem não arrumar um emprego, eu não me chamo mais e falo o nome da entidade que eu não vou falar aqui. Quando esse conhecido meu saiu da incorporação, o cara falou para ele, ele falou, mas o que ele te falou? Ele tá louco? Só que na quarta-feira seguinte o cara arrumou o trampo. Mas Olha aí. aí estamos Mas aí lidando com não é oráculo, entidade. né? É, Como você não, aí é falou, tá outro rolê. parado. É outro rolê. Segunda questão de hoje. Quão detalhada uma tiragem consegue ser? Já vi tarólogos lerem coisas bem específicas, como dor de dente ou casamento não planejado no futuro e acertarem. E aí, Grola, quão detalhada uma tiragem consegue ser? Pessoal, uma tiragem, uma abertura, um sistema aberto na mesa pode não ser tão específico, tão detalhado. Agora, quando você começa a cavar, entrar no nível de investigação com o tarô e começa a pegar pontos chaves e ir abrindo Em paralelamente, cima. aí, meu amigo, no limite é você e seu tempo. É, céu é limite. É, a gente teve um exemplo disso ontem, né? Brincando com tarô e baralho cigano, entendeu? A abertura foi um par de cartas em método europeu. O Foi. que saiu depois daquilo ali foi pesado, foi sinistro o negócio. Então, assim, você vai. O Câmara é bom nessas tiragens investigativas, deixa eu deixar ele falar. Cara, essa é o meu estilo de tiragem preferido. Eu começo numa coisa simples, aí eu começo a conversar com a carta. Assim, falo, mas por que isso? Mas como é que essa pessoa tá pensando? O que que tá acontecendo? Onde que tá isso? E eu começo a puxar ali em cima para tirar o máximo de informações que eu consigo tirar daquela situação. Então, na verdade, consegue ser muito específico, consegue ser bastante específico. E é até curioso, porque normalmente eu encaro meio que falo, não, a gente tá fazendo uma história aqui, mas quando você confirma os pontos que você tá tirando, é aí que o tarô brilha, né? Aí que você olha pro bagulho e fala, ok, é fantástico, algo estranho tá acontecendo aqui. Então dá para ser bastante específico e o limite é teu tempo, tua qualidade como tarólogo também vai contar aqui, tua segurança, né, na puxada que você tá tirando ali, né? Então, Né? fora isso, céu é o limite, irmão. Exatamente. E assim, vamos para a próxima pergunta. Como formular adequadamente uma leitura no momento da tiragem? Eu acho que é como formular adequadamente uma pergunta no momento da tiragem, para É, evitar uma resposta aberta demais e que dê margem a uma interpretação errada ou truncada do resultado. essa Isso pergunta é muito amarra, boa, hein? mas isso amarra na questão anterior, por quê? Para você fazer uma tiragem investigativa, você vai fazer extensões da pergunta. Você tem uma tiragem, uma situação macro, que você vai ser estabelecida no sistema, e aí, de repente, você tem aqui, tá, por que deu isso nessa posição? Você vai Por tirar mais exemplo, algumas cartas ali. eu boto uma leitura falando assim: "Ah, como é que o Keller está hoje?" Aí você vai abrir, vai sair como o Keller está. Só que você não precisa parar ali. Você pode falar por que que o Keller está assim? O que é que está deixando o Keller assim? Como estão as pessoas que estão em volta dele? Como ele está agindo com as pessoas? Sabe? Você vai abrindo em cima daquela leitura inicial. O que está influenciando? Ah, parece alguma pessoa? Ah, aí. E aí você está trocando com o seu consulente. Keller, você está interagindo com alguma pessoa que assim, assim, assim? Ah, estou interagindo com duas ou três pessoas. Então, peraí, esta pessoa X, o que como esta pessoa X está influenciando o Keller? Como a pessoa Y? Como a pessoa Z? Você vai abrindo, você vai expandindo, e aí você vai tratando essa tiragem de forma investigativa, formulando novas questões para cima dela. O que você não pode fazer? Uma coisa que quase acidentalmente eu fiz aqui: formular uma pergunta de sim e não. Isso é um problema. Isso é um problema. Entendeu? Isso é um problema porque o tarô não vai responder sim, não. É francês, gente. Ele vai Sim. gastar a palavra, né? Ele vai começar a falar lá. Ou, voltando lá para a primeira questão, querer formular uma pergunta que tenha a data específica. Tá? Você pode até fazer uma análise, como eu falei, com uma tendência. Ah, qual é o resultado até o período X? Ali sim. Desde que você não estabeleça questões de forma que o tarô não vai conseguir te dar uma resposta, você consegue ir abrindo e fazendo perguntas em cima de perguntas. Pessoal, não se. Sistemas são legais, são muito legais, muitas vezes para você começar. Às vezes você pode abrir uma cruz celta, mas depois você pode ir abrindo outras posições anexas.
para fazer essa investigação, certo? Aí a grande dúvida que acontece é, e aí vamos ouvir a opinião do Keller primeiro, depois eu vou falar a minha. Quando você faz isso, Keller, baralho limpo ou baralho sujo? Ou você se continua com as cartas que tiverem? Ou você usa o outro baralho? Depende. Se eu sentir que a investigação vai ser longa, se for uma parada que eu puxei assim, vai ser longa, aí o que eu faço é ter dois baralhos, né? Que é pra ter mais oportunidades de resposta. O que o Gola tá falando é que é o seguinte: imagina que eu tô fazendo usando só maiores. Então eu tenho 22 cartas para responder uma situação. E aí eu começo a perguntar em cima, eu vou ter 22 questões que eu posso fazer, 22 É, aproximações que eu posso fazer. Uma hora acabou. Então, você ter um baralho adjacente é legal para você ir puxando problemáticas, né, que tá ali em cima. Então vai variando para mim. Normalmente eu leio o método europeu. Então, se eu percebo que eu já fiz mais, ou que é uma questão que eu vou fazer mais de 4 perguntas para expandir uhum, ela, mais de 4, 5, aí eu uso um baralho novo, um baralho limpo do lado, né? é. Eu costumo pensar em camadas. Essa questão que eu vou estender, ela faz parte da questão original ou ela já está numa camada nova? É Se uma ela está boa, numa camada camada nova, novo nova, baralho. eu uso outro baralho. E aí você vai ter tantas layers quanto você quiser, desde que você tenha baralhos disponíveis para isso. E aí Perfeito. você vai encaixando. Putz, mas espera aí, agora eu estou em qual layer? Então essa layer é esse baralho. Essa aqui voltou, né? Essa aqui ainda tá É, lá em cima, então. E obviamente você também precisa de mesa para isso, né? Às vezes você tem uma mesa pequena ou baralhos pequenos, né? Por isso que às vezes é legal você ter ah, esses baralhos em latinha que são menores, né? Ou, sei lá, um tiny, que é pequenininho. Para quem tem mesa pequena, às vezes você consegue ir trabalhando Por mais todo mundo na camadas. mesa, Tá? né? E às vezes também baralhos com tamanhos diferentes ajudam você a controlar essas camadas, né? Você não se perder. Não, eu sei que esta leira, eu estou usando este baralho. Ilustrações diferentes, tamanhos diferentes, tudo isso vai te ajudar. Mas eu trabalho com uma lógica meio de camada. Se eu estou numa camada diferente, eu preciso de um outro baralho para aquilo. Boa. Acho que é uma boa lógica para funcionar. Quarta pergunta: como interpretar corretamente resultados que podem ser muito ambíguos para uma pergunta específica? E ele explica como pescar o entendimento correto da resposta dada vindo de um arquétipo tão complexo e grande. Ele explicou meio complicado, né? Então Sim, vamos lá. A ideia é tentar interpretar uma pergunta, uma resposta ambígua para uma pergunta que não foi é, específica. Se você não fez uma boa pergunta e o teu tarólogo está lá presente, o tarólogo tem que corrigir o consulente, falar sim. assim, mas a pergunta é essa? Qual que é a pergunta? A pergunta é essa? É isso aqui? Estou fazendo a pergunta certa? Então, não faça a pergunta que não é específica. Você corrige o consulente para chegar na pergunta exata. Aí tá lá, como pescar o entendimento correto da resposta vindo de um arquétipo tão complexo e grande. Aqui eu tô sentindo um pouco daquela insegurança, Grola, Sim. de primeira viagem, assim, sabe? Que você não pode esquecer que não é só a informação da carta. É a tua intuição de como você vai recortar as Uhum, informações que estão na carta também. Você, sim. ó, o bagulho é a ferramenta, você que é o canal. O que você acha disso? Técnica mais intuição, certo? E assim, às vezes as respostas realmente são ambíguas e confusas. É nesse momento que Faz você parte. fala assim, clarei essa posição, e você tira outro par de cartas. Uhum. Ou, eu tô falando de método europeu, né? Ou uma carta, se está usando o método americano. Você só pede, você estende a posição para você chegar no resultado, certo? Agora, eventualmente, tem aquela ideia que a gente já comentou aqui no canal algumas vezes, do tarô, o próprio baralho ser um ser senciente e tudo mais. Às vezes, quando você está abrindo, na minha opinião, e tá confusão, para mim me soa muito que o baralho está querendo responder. Pode ser. Você troca de baralho ou você pergunta pro baralho por que que você não quer responder. É uma boa Né? também. Ou tenta perguntar de outra forma, embaralha e pergunta de uma outra maneira, certo? Agora, se realmente assim tem uma vastidão ali de possibilidades, o grande lance é esse, é técnica mais intuição. A técnica serve para você entender todas as facetas que estão ali dispostas. A Pra dar pra tua intuição, intuição possibilidades, né? possibilidades, a intuição vai dar a liga de para onde aquela carta está puxando. Foi uma questão que a gente teve ontem, né? Uma pessoa falou sobre magia
Fizeram alguma coisa para alguma magia para a família do fulano, aí saiu um 6 de copas com a morte. O Keller falou não. Eu falei sim. E Certo? os dois tinham justificativa, para sim ou Sim, não. Mas curiosamente, nós dois se encontramos no ponto de que assim, alguma coisa aconteceu que alterou a forma dessa pessoa ver o mundo, né? sim. Eu até estava comentando hoje com uma amiga nossa. Eu falei, se fosse um 6 de copas com a roda da fortuna, eu diria não. Mas com a morte Boa. em cima de uma estabilidade familiar, Uma essa influência morte teve. foi causada. Então, entende? O primeiro impacto vai pela intuição. Eu parei um tempo e fiquei olhando e falei, peraí, alguma coisa está errada nesse par, É a intuição entendeu? que é que faz isso, né? Porque a pergunta era, qual a tendência de ter ocorrido magia para com a família X? Isso era esse par, e quando saiu, eu não respondi direto. Eu parei e falei, alguma coisa está errada, certo? Então, às vezes, tem isso também. Às vezes, para, respira e tenta entender o que está acontecendo ali naquela carta. Perfeito. Ou no par de cartas, né? E, por último, Keller, o que vocês acham de leituras fatalistas no tarô e no oráculo em geral? É uma boa Explica de pergunta. onde veio essa questão aí, Keller. Cara, essa questão ela tava meio em voga, foi feita pra mim, pra uma galera. Essa daí veio pra mim no meu Instagram, que tá aqui em algum lugar. O Grola sempre coloca no fim, no começo, nossas redes sociais. E tinham perguntado pra mim, eu falei assim: vou responder essa lá no Leaf, com a galera do Leaf. Porque essa é uma questão, o que que seria esse fatalista? Porque tem gente que às vezes vai ler um oráculo qualquer e dá lá falando assim: ah, você tá ferrado, é isso mesmo, né? Essa situação. E aí eu tenho uma questão comigo, que é bem simples. Se você vai ler oráculo para ele só confirmar uma situação, beleza, é uma função. Só que se você está usando uma Uhum. ferramenta que ela já é metafísica, ela já não é o cotidiano, ela já não é o óbvio, ela serve também para te dar alternativas, para te dar um outro ponto de vista, né, para te ajudar a enfrentar o que quer que seja. Se for só para ser aquilo, então você não precisa de oráculo, você vai descobrir cedo ou tarde e você não tem o que fazer. O que que você pensa disso, Grola? Eu, normalmente, tem muito consulente que eu atendo, eu já faço uma pergunta logo de cara, que é a seguinte: você acredita em destino ou em livre-arbítrio? Porque as duas coisas não dá. Ou você é livre Boa. para tomar suas decisões, ou tá tudo escrito. Se você acredita que tá tudo escrito, eu não falo isso, mas o problema é seu, certo? Porque aí o que sair aqui para você é isso, ponto final, acabou. Agora, se você acredita em livre-arbítrio, tarô mede tendência. O que você está fazendo de um momento X até o presente momento tende a esta situação. Isso não te agrada? Então muda. O grande lance de você trabalhar com oráculos é a vida tem variáveis demais para a gente compreender os caminhos que vão levar a determinadas situações. Então, assim, a gente consegue prever intuitivamente ou racionalmente algumas tendências de se eu arremessar uma pedra nesse sentido, com essa força, ela tende a cair ali, certo? Algumas variáveis você consegue prever e consegue trabalhar, mas a vida é cheia de variáveis. Os oráculos entram nessas lacunas. Tentar, óbvio que ele não vai te explicar por quais caminhos ele chegou naquele resultado, não tem como você verificar isso, mas tentar enxergar variáveis que você não enxerga, certo? Agora, um ponto inicial é que a causa que está gerando aquele efeito é o que já vem acontecendo. Se você precisa de uma mudança, independente de você não conhecer quais são as variáveis que estão levando para esse caminho, mude alguma coisa aqui para que Uhum. isso não ocorra. Se é para ser fatalista, como o Keller falou, não, desencana, não perde tempo vendo oráculo, deixa as coisas acontecerem. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem que dar possibilidade. Inclusive, eu tenho exemplo de situação em que fiz uma leitura que estava dando uma situação difícil, complicada, você só não vai para aquele caminho. Sim, Você né? entendeu? Você toma um caminho diferente, ou você pergunta ainda o que que eu posso fazer para que isso não ocorra, O né? que E eu aí você posso tem uma fazer, orientação. uma coisa que eu faço, muitas vezes puxo o consulente também é quais são os seus planos? Porque aí a pessoa, às vezes, ela está te fazendo uma tiragem sobre um determinado ponto, mas ela tem planos alternativos. Ela fala,
eu posso também fazer tal coisa. Então vamos ver o que acontece, qual a tendência se você fizer tal coisa em vez de um O momento famoso X que está if this, acontecendo do aqui. that, né? Se isso Exatamente. acontecer, você vai para esse caminho. E aí você vai encaixando e traçando a rota onde você quer chegar. Entendeu? Não é essencialmente é como um GPS, tá? Você Sim, traça uma rota no GPS, não quer dizer que você não pode mudar ela no meio do caminho. sim. Se o teu GPS estava falando que ali não tinha trânsito, você chegou e tem, você vai lá, arrasta o- a rota e ele é obrigado a forçar a criar Recalcular, outra, a né? recalcular. E às vezes você pode mudar o destino final. Porque o Entendeu? Em vez tarô de é isso, você. ele serve para É, planejamento, né? Você vai estar planejando, replanejando, entendendo isso, né? Lá é para valorizar o ser humano, para sim. valorizar o caminho que a gente vai fazer, não é para ser fatalista. Esse fatalismo a gente já falou em vários locais, ela é uma, uma- um entroncamento cultural, porque você tem aquela cultura grega que tudo era fatalista, você não tinha jeito, você não mudava o futuro. Ele era aquilo. E você tem a cultura judaica, que na verdade você tem que cumprir aquele caminho. Uma profecia não é algo que vai acontecer. Uma profecia é uma possibilidade. Cabe a você ir atrás da profecia ou não. O caminho judaico, Exatamente. inclusive cristão até certo ponto, era isso. Depois que o cristianismo dá uma misturada com a cultura grega, que fica meio confuso. Mas era mais ou menos isso. Você tem que ir atrás, cara. O Keller falou uma coisa muito importante aqui, que para quem não pescou, eu vou deixar mais na cara. O tarô é uma ótima ferramenta para planejamento, Exato. certo? Então, como eu falei, traçar rotas, alterar o seu ponto, seu destino. Cara, você está indo para tua casa, de repente você resolve que quer passar na lanchonete. É a mesma coisa. Eu quero chegar em tal lugar, de repente, não está indo. Muda a rota, muda o caminho, ajuda, senta. Obviamente, normalmente para esses usos mais profundos, você precisa aprender tarô e não ficar totalmente na dependência de ter um tarólogo, né? Às vezes é legal você saber, justamente para trabalhar de forma mais pessoal no teu baralho, tá? Então, são nesses momentos que varia, assim, tirar com outra pessoa, tirar para mim mesmo, tá? É sempre interessante você saber pelo menos um pouquinho de tarô também. Exato. E é isso aí, cara. Acho que não tem mais Perfeito. dúvidas. Boas Deixa eu ver se... perguntas. Gostei. Deu para desenrolar muito bem, tirar umas dúvidas que elas são bem básicas. E se você que está assistindo a gente tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa nos comentários, nos comunique nas redes sociais, tem e-mail, tem tudo quanto é forma aí para a gente poder esclarecer aqui. Vai ser um prazer. Mas tem uma pergunta que surgiu aqui, hein, cara, dos nossos Opa! os nossos ouvintes. Nossos Fizeram uma ninjas, pergunta, né? nossos ninjas, não fizeram uma pergunta do Rafa Reis, mano. O Rafa Olha Reis aí. perguntou: por que os arcanos da corte podem ser considerados um baralho à parte dos Boa arcanos pergunta. menores? Boa Quer puxar pergunta. essa? Vamos Quer que eu lá. vou Eu primeiro? gosto dessa, hein? Eu gosto, porque assim, o Groll não sei se você vai concordar comigo, mas eu tendo a olhar o tarô e ver uma porrada de baralho lá dentro, né? É. A gente tem a divisória mais comum que a gente faz, que é maiores e menores, mas para mim você tem maiores, menores, corte. E no menores você ainda tem naipes, né? Então você Uhum. tem ainda essas divisões. Que naipes, por exemplo, não serve para oracular, mas ele é bom para o criativo, você Sim. ter essas divisões. Uma hora a gente conversa sobre isso aqui. E aí é legal você saber essas subdivisões. Mas, teoricamente, só para dar um contexto histórico, Uhum. você tem na Idade Média, até a Baixa Idade Média, três estamentos sociais comuns dentro da Europa. Você tem o clero, que são os religiosos, você tem o povo e você tem os nobres. Os nobres é quem tem movimento, o nobre é quem vai. O povo fica no dia a dia que estão fazendo, e o clero, a religião, está cuidando do espiritual, da vida, da manutenção do mundo. De certa forma, o tarô ele vai refletir isso. Você tem os maiores representando o clero e a igreja, a grande jornada da vida. Você vai ter os menores explicando o povo, né, o plebeu, a jornada do dia a Uhum. dia, a jornada do trabalho, a jornada de acordar de manhã, a jornada de fazer as coisas, a jornada da existência. E você vai ter os nobres nos arcanos da corte, que são aqueles que movimentam, aqueles que controlam, aqueles que expandem, aqueles que retraem, aqueles que treinam, né, Uhum. aqueles que agem nesse sentido. Só por isso você já vê que isso é bem diferente. Outra questão que para mim é muito diferente, que fica muito claro isso no Rider-Waite-Smith, né, que é o tarô que a gente mais usa, e é o primeiro tarô que já tem um cunho mais mágico, né, mais místico, é porque todas as associações, elas são diferentes. Você tem um grupo de associações com a Cabala, por exemplo, os maiores, você tem um grupo de associações
para os menores numerados e você tem uma outra forma de associação para a corte. Não Pra é corte. tratado tudo com a mesma coisa. Então são baralhos muito distintos que Uhum. comunicam coisas distintas em layers distintas, né? Mesmo estruturando isso em jornadas narrativas, como a gente faz no Mitos Modernos, os arcanos maiores trabalham numa estrutura de jornada, trabalham no nível mais pessoal, é mais o indivíduo fazendo uma jornada iniciática. Os Uhum. arcanos menores, segmentados por naipes, são os panos de fundo, é aonde as coisas estão acontecendo. E a corte, ok, dá para usar ela também como um elemento de ação, mas a corte tam, pode significar personalidades, não Sim. significam pessoas, significam personalidades. Por isso, é interessante tratar a corte como um baralho separado. Pessoal, lembrando que isso aqui é técnico, tá? Dá para você trabalhar a corte misturada com os numerados, não tem problema nenhum, é como sempre foi feito, e dá para você trabalhar a divisão em três, tá? Dá para você trabalhar a corte separada. O que a gente Que é não o recomenda método GK que a gente é, fala. o que a gente não recomenda para você é que você tire a corte do baralho. E se você tirar a corte do baralho, você nunca vai aprender a usar a corte, certo? Então, independente de estar junto ou separado, mas sim, você precisa entender. Ah, mas a corte é muito difícil. É, mano, se fosse fácil, não dava trabalho, você não precisava estudar. Você só ia lá e saia puxando carta, entendeu? Inclusive, quando a gente dá aula, corte é um dos mais longos, Sim, né? Todos os cursos assim, mais longos na palavra, mais densos de informação sim, que a gente traz, né? Mas também, cara, na hora que você domina a corte, é mágico, assim. Fantástico. é isso aí. Bom, e com essa questão sobre a corte, então a gente fecha esse Dúvidas Parte 2. Em breve a gente vai pegar aí mais algum material que vem de alunos, vem de espectadores do canal, YouTube espectadores, ou o Keller pega pelo Instagram, etc, etc, para montar mais algum desses vídeos, certo, Keller? Certinho, vamos lá. E aí, pessoal, não esqueçam de, enfim, clicar, compartilhar, assinar, etc, etc, etc. Nos apoiar, cafezinho, na Tá? catarse.me/LifeRod, cola com a gente, participa. Tem os grupos, tem discussão, tem desconto, tem um monte de coisa que a gente faz. É Tá isso aí. chegando o fim do ano, tem Papai Noel de saco cheio, né? Que é É quando a gente isso aí. faz a maior premiação de todas. Então, vale a pena, cola com a É gente. isso aí. Dá um cola lá, deixe seu, apoie-nos, ou se você não conseguir apoiar mensalmente, pelo menos deixa aí um cafezinho pra gente, beleza? Aí voltamos no mês que vem. E antes de finalizar, só lembrando que esse mês tem um episódio muito legal do Pele de Cordeiro. Então acompanha aí, que para quem gosta de astrologia, vai ser Ah, animal. é bom mesmo. Um abraço. Até mais.